Eu julguei esse livro pela capa, pelo título, sei lá. O que esperar de um livro que, sei lá, parece uma história meio Cinderela? Bom, eu não podia estar mais enganada. Oiê, eu sou a Manu, sejam bem-vindos ao meu canal. Você já leu o livro ou assistiu o filme de A Empregada? Bom, eu acho o plot twist desse livro muito bom. Se você já leu o livro ou assistiu o filme, me conta o que você achou. E se você não leu, vem comigo que eu vou contar um pouquinho sobre ele. Seu like e sua inscrição me ajudam muito, então já te convido a fazer parte daqui. Bom, o livro A Empregada foi publicado em 2022 pela editora Book Culture. Ele é um livro escrito pela autora Freida McFadden, um pseudônimo, mas já já eu explico isso pra vocês. Bom, então o livro conta a história da Millie, uma jovem que tá vivendo numa situação financeira bem complicada. Ela tá procurando emprego, tá na condicional e tá vivendo no carro dela. Então, nessa busca que a Millie tá fazendo, ela encontra um anúncio para trabalhar como empregada na casa de uma família rica, os Winchesters. Então, ela se candidata e ela é chamada para um tipo de entrevista. Ela vai para a mansão Winchester e lá ela conhece a Nina Winchester, que é tipo a esposa, a dona da casa, enfim. E ela é entrevistada pela Nina. E uma coisa que é interessante nessa situação onde ela vai lá é que a casa, assim, tá maravilhosa, impecável, organizada. E a Nina dá a entender pra ela que, tipo, seria um serviço muito tranquilo, porque ela vivia ali na casa apenas com sua filha, Cecília, e o seu marido, Andrew. Então, três pessoas morando numa mansão. A vibe que passa é que, tipo, vai ser super de boas. Só que, ao mesmo tempo que a Millie fica um pouco empolgada com essa possibilidade, o fantasma da condicional e da condição que ela tá vivendo meio que passa ali pela cabeça dela e ela, antes mesmo de ir embora da entrevista, ela já pensa, tipo, ai, nunca vou ser chamada para esse trabalho. E aí, pra surpresa dela e também a nossa, a Millie é chamada para trabalhar na casa dos Winchester. Então ela retorna e aí a gente tem um fato curioso, que quando ela chega, a casa tá completamente revirada. Então, tipo, ela já tem uma percepção, uma surpresa de que o trampo vai ser difícil. E nesse dia em que ela volta, né, que ela já vai ficar ali para morar de forma definitiva, então era um emprego onde ela ia morar na casa, ela vai conhecer o que seria o quarto dela, que fica no sótão. Bom, ela chega, né, a Nina leva ela para conhecer esse quarto, e aí uma coisa que já chama atenção ali nesse primeiro momento, que é o fato de que a tranca daquele quarto é por fora e ela não tem a chave não tá ali. E aí ela, tipo, fala sobre isso com a Nina, tipo, nossa, essa tranca por fora, tal. E aí a Nina reage de um jeito meio estranho e ela fala assim, a Millie fala assim, ah, eu preciso que você me dê essa chave. E ela fala assim, ah, sim, com certeza, logo eu te dou e tal. E aí, além disso, né, o banheiro deste quarto é um banheiro externo, então o banheiro não é dentro do quarto. Mas é isso, assim, apesar dessa coisinha que é um pouco estranha ali, a Millie tá muito feliz, gente. Ela morava no carro dela, então ela vai poder dormir numa cama, e esse é um ponto que ela descreve ali no livro e tal. E ela vai poder ter, tipo, um quarto, um espacinho dela. Lá tem, tipo, um frigobarzinho também, que ela pode levar coisinhas pra ela, enfim. Só que aí a gente tem a questão de que a casa tá aquela bagunça e tudo mais, então ela vai começar ali a trabalhar. Bom, a gente é introduzido também a personagem da Cecília, que é a filha da Nina. E assim, eu no primeiro momento já achei aquela garota extremamente petulante. Tem uma situação que acontece em que ela pede pra que a Millie faça tipo um sanduíche, eu acho que é tipo um sanduíche, uma coisa assim, com uma pasta de amendoim ou algo assim. E aí a Millie faz esse sanduíche e na hora que ela vai comer, ela fala assim: Nossa, mas eu tenho alergia, você tá querendo me matar? É, você sabe que eu tenho alergia. E aí todo mundo fica tipo: Não, mas você não falou que você tem alergia. A Millie fica tipo: Não, você não falou, me desculpa, não, eu não quero te matar, não, não, não. E aí o Andrew chega, né, que é o pai da família. E a Cecília, tipo, começa já a reclamar da Millie pro Andrew. E aí o Andrew, tipo, é um cara que é extremamente bonito, assim, bem apessoado, super carinhoso com a criança e tudo mais. E aí, até então, beleza, teve essa situação esquisita com a menininha ali, mas ok. Só que aí as coisas começam a ficar bem esquisitas. A Nina, tipo, fala uma coisa e depois ela muda, ela diz outra. E aí acontece a primeira situação que é super esquisita, que é o fato de que a Nina
perdeu um discurso que ela tinha feito para a reunião de pais e mestres da escola da filha dela. E ela fala, a Millie chega na cozinha e ela tá lá desesperada procurando isso e falando: "Não, onde você colocou, você jogou fora", e começa a jogar coisas de dentro dos armários, da geladeira, enfim, ela começa a meio que apavorar ali. E a Millie, tipo, não, mas eu não vi isso. E de fato, tipo, em nenhum momento no livro dá a entender que a Millie tenha tido o mínimo contato com esse discurso. E aí a Nina tá, tipo, extremamente em surto, falando, não, você jogou fora. E aí o Andrew chega. E a Nina fala assim, ela destruiu o meu dia, não sei o quê. E aí o Andrew, tipo, pega ela no colo, sai com ela andando, tipo, e ele é extremamente compreensivo e carinhoso com a Nina. E a Millie fica tipo, meu Deus, o que aconteceu aqui? Aí depois de um tempo o Andrew volta e ele meio que dá a entender que ele sabe que ela não fez nada, que tipo, tá tudo certo. Então esse é o primeiro, é a primeira situação esquisita ali que a Millie vai vivendo. Então percebam que se a gente começar a juntar umas coisas aqui, a gente já começa essa construção de o que tá acontecendo aqui. Então, o fato de que a Nina é extremamente imprevisível, então ela fala uma coisa e depois ela diz outra, tem outras pequenas situações que vão acontecendo ali. O fato de que aquele quarto tem uma tranca externa e que a Millie não tem a chave dele. O fato de que o quarto tem apenas uma janela e ela não abre. A gente tem também o comportamento esquisito da menininha, né? Que, tipo, falou, você falou que queria o sanduíche de uma coisa e depois fala que tem alergia e tudo mais. E a gente tem um personagem aqui também que é extremamente misterioso, que contribui para dar esse ar de mistério para a história, que é o Enzo, que é um jardineiro italiano. E quando a Millie chega na casa, ele diz, tipo, perigo em italiano e ela não entende muito bem o que ele tá falando e tudo mais. Então a gente percebam que já existe uma construção ali na história de tipo, o que tá acontecendo aqui? E eu vou calibrando aqui até onde eu posso ir sem dar spoiler para vocês. Então, tem algumas outras situações que acontecem. Por exemplo, um dia à noite a Millie acorda e ela tenta abrir a porta do quarto e a porta não abre. Não abre, e aí a gente fica na dúvida, porque ela fica tentando abrir e depois de um tempo a porta abre. E a gente fica na dúvida se aquela porta emperrou, assim como a Millie fica com essa dúvida, ou se ela foi trancada ali e tal, então a gente não sabe. Depois acontece uma noite em que ela tá ouvindo uns barulhos esquisitos na casa, como se fossem gritos e tudo mais. Aí ela desce, né? Porque ela tá lá no sótão. E ela encontra a Nina na casa com um objeto cortante, que eu não lembro se era uma faca, um pedaço de vidro que tinha sangue nele. E aí a Millie, tipo, começa a gritar o Andrew, tal, pra ver se tinha acontecido alguma coisa com ele. Isso porque, assim, gente, até esse momento do livro, com os elementos que a gente começa a pensar que, sei lá, talvez a Nina tenha algum problema psicológico, que ela seja bipolar ou algo assim. Porque, assim, as situações que acontecem fazem a gente pensar sobre isso. E a gente chega nesse ponto aqui onde estão acontecendo essas situações. Então esse clima de suspense ao longo do livro, ele vai sendo construído. Além de que a gente tem o fato de que a Millie tá na condicional por algum crime, mas qual foi esse crime? A gente não sabe. E aí, gente, nessas situações que a Millie tá ali, ela não tá apenas responsável a cuidar da casa, mas ela também é responsável a cuidar da filha, né, da Cecília. Então, ela tem um contato, ela começa a ter contato com aquelas socialites, com essa galera que convive ali, tipo, por exemplo, a babá das amiguinhas, as babás das amiguinhas da Cecília e tudo mais, e aí ela descobre uma coisa horripilante sobre a Nina, que parece que explica tudo pra ela. E eu não vou contar mais sobre a história pra vocês, e se você quiser saber mais, você vai ter que ler o livro. Frida McFadden é autora de 29 livros e já liderou a lista dos livros mais vendidos com 3 livros: A Empregada, Want to Know a Secret e Querida Debbie. A Empregada foi o maior sucesso da carreira da autora, tendo sido já adaptado para o cinema, com a Sydney Sweeney no papel da Millie e a Amanda Seyfried no papel da Nina. Um fato curioso sobre a Frida é que Frida é um pseudônimo.
Na verdade, recentemente, a médica Sarah Cohen revelou que ela é a autora, né, dos livros, e ela utilizou esse pseudônimo por alguns motivos. O primeiro deles é que ela é médica especializada em distúrbios mentais. E os livros dela, eles têm esse quê de thriller psicológico ligado a esse tema. Então, ela tinha um certo receio de revelar que ela era a autora dos livros e gerar esse pensamento nos pacientes dela de que, tipo, ah, será que esse livro é sobre mim? Tal. Enfim. E o outro motivo é que ela não gosta muito de holofotes, então ela não queria essa coisa toda, né, pra cima dela, e um pseudônimo ajuda muito nisso, né? Inclusive, mesmo depois dela ter se revelado, né, revelado seu nome verdadeiro e tudo mais, ela disse que prefere, né, que os fãs continuem se denominando como McFans ou Frida Readers. A história do livro A Empregada, ela tem uma sequência. Então a gente tem A Empregada Está de Olho e O Segredo da Empregada, que são, né, os livros sequenciais do livro A Empregada, e foram publicados aqui no Brasil pela editora Arqueiro. Falando um pouco sobre a minha experiência de leitura com esse livro. Então, como eu falei, eu julguei muito esse livro pela capa, julguei pelo título, e eu li ele eu comecei a ler ele numa viagem curta que eu fiz a trabalho, e assim, foi um livro que me aprisionou. Eu nunca tinha percebido que esses livros com história de suspense, assim, sejam coisas que me prendem um pouco. Eu me lembro que, quando eu tinha uns 12 anos, eu li um livro daquela série Vagalume, que chamava 12 horas... 12 horas de terror? Putz, agora eu não lembro, mas eu acho que é 12 horas de terror. E, cara, foi um livro, assim, que, tipo, me prendeu muito. Eu tenho muita vontade de ler esse livro de novo, inclusive. E aí, quando eu tava pensando sobre isso, né, do porquê que esse livro da empregada me prendeu tanto, eu me lembrei dessa leitura que eu fiz, tipo, na minha adolescência, que foi, tipo, super... uma coisa que me aprisionou, realmente. E a empregada, ele tem muito essa vibe, porque a gente fica ali a cada capítulo querendo saber o que vai acontecer. Tem também o fator de que o livro tem capítulos curtos, né? Então, tipo assim, você vai terminando um, vai terminando o outro, e você vai ficando muito envolvido ali pela história. A escrita da Frida é muito boa, assim, porque a forma como o texto, né, vai fluindo, então na sua leitura, enfim. Eu tenho tentado, tipo, fazer esse papel de talvez espalhar, assim, a palavra do livro A Empregada, porque eu julguei ele e depois eu descobri que é um livro ótimo, que é um livro divertido. Eu não posso falar que ele é um dos melhores livros que eu li, porque eu acho que existem elementos marcantes em histórias de livros que vão tornar aquela história marcante pra mim. E esse não é um livro que tenha isso, mas assim, se você tá, tipo, numa ressaca literária, ou se você tem vontade de começar a ler e aí você quer algo que vai fazer com que você fique ali na história, que você fique preso, né, àquele livro, eu recomendo muito o livro A Empregada. Porque, enfim, é uma história muito bem construída, tem os plot twists, então, tipo, você acha que a história tá indo por um caminho, de repente ela vai por outro totalmente diferente. Os personagens são bem construídos, né? Então, esse livro ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, a narração é por parte da Millie, né? Então, é a Millie que tá narrando ali, depois a gente tem uma parte que passa pra Nina, então a gente vai entender várias coisas que estão acontecendo. E eu indico muito. Se você leu o livro, ou se você assistiu o filme, e aí vamos falar sobre o filme. Eu achei que o filme foi muito bem feito. Tem alguns elementos do filme que foram adaptados, né? Ó, uma parte da história ali que muda um pouquinho, mas nada que, tipo, te cause um desconforto, ou você, como leitor, fique, tipo, incomodado. Então, eu acho que foi muito bem feito, tipo, é um filme bom, porque a história do livro é muito boa. Nesse sentido de plot, eu não vou falar que as histórias são parecidas, porque não, mas nesse sentido de plot, ele me lembra muito o... Como que é o nome daquele livro? Eu tô com ele aqui. Garota Exemplar. Ele me lembra Garota Exemplar, essa vibe de filme, assim, né? Que no final tem um plot que muda completamente a história. Então, se você já leu, se você assistiu o filme, me conta o que você achou. Também me fala o que você achou aqui desse vídeo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.